Então vamos para nosso estudo de número 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 28. Atos 18, 23 a 28. Nós então temos o início da terceira viagem missionária de Paulo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, quando aqui diante da Tua Palavra haveremos de estudar sobre o conhecimento do Senhor, que não seja apenas o título, ó Deus, deste estudo, mas seja de fato o que estamos fazendo aqui, buscando conhecer-te mais e conhecendo te amar e te servir cada vez mais. Assim é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aí o início da terceira viagem missionária de Paulo. E na primeira página aí da apostila você tem um mapa da terceira viagem. Para você aí eu creio que fica pequeno, mas se você aumentar aí a sua imagem no celular, você consegue ver os detalhes deste mapa. Então começando com Antioquia, lá em Antioquia da Síria. Se você seguir as setinhas, você vai ver toda a trajetória que Paulo fez na terceira viagem missionária. Então, ele vai para Tarso, Derbe, depois de Derbe ele vai para Listra, Icônio, vai para a região ali da Antioquia da Psídia, aí sobe Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, aí vai para Neápolis, Filipos novamente, Anfípolis, depois ele desce para Corinto, de Corinto ele volta para Acaia, que é a Grécia, Bereia, e aí ele faz o caminho de volta, voltando por Assos, Mitilene, Mileto, Rhodes, a ilha de Rhodes, e Pátara, né? E depois ele navega todo o Mediterrâneo, chegando a Tiro, Ptolemaida, Cesareia e Jerusalém. Como sempre, encerrava em Jerusalém as suas viagens. Bem, essa é a trajetória do apóstolo Paulo, e no decorrer dos próximos capítulos nós veremos os acontecimentos em cada um desses pontos ou dessas localidades em que ele parou. Diz o versículo 23, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Quanto tempo Paulo passou em Jerusalém, nós não sabemos exatamente, mas dá para calcular mais ou menos aí 6 meses, percorrendo lugares onde ele já havia anunciado o Evangelho. Agora ele voltava com o propósito de estar confirmando os discípulos. Aqui nós vemos o cuidado de Paulo, tanto o cuidado pastoral que ele tinha, o quanto ele tinha um cuidado não só de plantar igrejas, mas também de solidificar o trabalho nessas igrejas que ele plantou. Tão importante quanto anunciar o Evangelho é confirmar os discípulos por meio da instrução, discipulado e acompanhamento pastoral. A igreja, não sou contra aquelas conferências evangelísticas, não sou contra. Eu vejo que elas têm o papel delas, mas embora eu não existisse ainda naquela época, acho que foi bem no ano que eu nasci, que o Billy Graham esteve no Brasil, acho que foi em 72, se eu não me engano, ou antes até um pouco, ele esteve no Brasil, e disse que foi um dos eventos com a maior aglomeração de pessoas do Maracanã, Foi muita gente lá. Mas dizem as más línguas que a maioria era de evangélicos que foram para ouvir Billy Graham. E é o que muitas vezes acontece com essas conferências evangelísticas. Você vê muita gente de igrejas participando.
Se a gente fizer uma EBF, uma escola bíblica de férias, aqui pode ter certeza, 90% das crianças que virão para cá, 90% a 95%, são crianças de outras igrejas que estavam de férias, ficaram sabendo que tinha uma atividade aqui na igreja e elas vêm, não que nós não devamos trabalhar com elas, mas se o objetivo é evangelizar, então nós estamos chovendo no molhado, né? Agora, tão importante quanto anunciar o Evangelho por meio de uma conferência que seja, é importante a gente confirmar, solidificar a fé dessas pessoas, desses novos convertidos. Era essa a preocupação de Paulo, né? Interrompendo então a sua narrativa sobre as atividades do apóstolo Paulo, Lucas apresenta outro servo de Deus e pregador do Evangelho chamado Apolo. Então vamos ver aqui sobre Apolo. Diz os versos 24 e 25. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Verso 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui. Peraí. Então, nós temos esse personagem, Apolo. A cidade de Alexandria, ela fica no Egito. E lá havia a escola, uma famosa escola de filosofia, a escola de Alexandria, que rivalizava com a escola de Antioquia. As escolas filosóficas de Antioquia na Síria, Alexandria no Egito, né, e também em Jerusalém. Essas três cidades, elas rivalizavam entre si por conta da filosofia, né? Então, em Alexandria nós temos, e ainda temos Atenas ainda na Grécia, que é outra grande potência da filosofia. Mas ali nessa famosa cidade de Alexandria, ela era famosa por sua filosofia, literatura e retórica, que influenciou muito os judeus que lá viviam, que eram cerca de 1 milhão de judeus, conforme Stemaker afirma. Naquela época havia mais ou menos 1 milhão de judeus vivendo em Alexandria. Então você veja bem, era uma cidade grande, bem grande, né? Do nosso lado aqui, São José dos Campos, não tem 800 mil habitantes. É maior que São José dos Campos, você imagina. Era uma cidade muito importante para a época, né? 1 milhão só de judeus, né? Sem contar outras pessoas, né? Outras etnias. A língua grega era o idioma falado ali, né? Em Alexandria, o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega no final do século III e início do século II a.C. A mando de Alexandre o Grande foi traduzido o Antigo Testamento para a língua grega. E aí surge a famosa tradução ou versão para o grego, conhecida como Septuaginta, né? Conta-se que foram 72 escribas versados na língua grega que traduziram do hebraico para o grego o Antigo Testamento. E nós temos essa versão até hoje. E ela é um instrumento muito importante para os estudiosos, para os exegetas, né, decidirem algumas questões. Ela é uma tradução muito boa, mas uma versão muito boa, né, que nos ajuda muito, né? Agora, quando a gente fala escrituras sagradas, especialmente nos dias aqui do apóstolo Paulo, entenda que eu estou falando do Antigo Testamento. O Novo Testamento estava em curso, estava sendo compilado, estava sendo escrito ainda, né? E quando Paulo escreveu as suas cartas, embora
ele sabia da autoridade que ele tinha em Cristo Jesus. Paulo, Pedro, João, Tiago, os escritores do Novo Testamento, embora eles soubessem que eles tinham a autoridade dada pelo Cristo para ensinarem às igrejas, né, escrevendo cartas, epístolas para ensinar às igrejas, mas eles não tinham ideia de que os seus escritos um dia se tornaria o que se chama hoje de Novo Testamento. Eles sabiam que tinham autoridade e eles tratavam seus escritos com igual autoridade da palavra do Antigo Testamento. Eles colocavam no mesmo nível. Você vê Pedro falando dos escritos de Paulo, você vê Paulo falando dos escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, das cartas que ele e outros apóstolos escreveram. Lá em Efésios capítulo 2, verso 20, ele fala que a nossa fé está fundamentada nos apóstolos e profetas, ou seja, no que eles deixaram para nós. Então, mas o Novo Testamento, ele vem a ser fechado, o cânon do Novo Testamento vem a ser fechado só no quarto século. E nesse mesmo não foi pelos apóstolos, obviamente, mas foi pelos teólogos, pelos pais da igreja, pelos líderes da igreja cristã naqueles primeiros séculos ali. E assim surge o Novo Testamento. Então, para nós hoje, o Antigo e o Novo Testamento são as Escrituras Sagradas. Eles têm a mesma autoridade para nós, para os apóstolos também, mas nós não temos nenhuma afirmação dos apóstolos dizendo esses escritos se tornarão o Novo Testamento. Eles não tinham ideia disso. Eles não tinham ideia disso. Eles sabiam que o que eles estavam dizendo era a palavra de Deus, era norma para a igreja, para as igrejas. Tanto que Paulo, por exemplo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele determina que a carta aos Colossenses seja, depois de lida pelos colossenses, seja enviada para os de Laodiceia. E os de Laodiceia, que receberam também uma carta de Paulo, nós não temos essa carta, ela não foi preservada, mas uma carta que foi mandada aos crentes de Laodiceia, eles deveriam também mandar para os de Colossos. Eles deveriam trocar as correspondências, mostrando que assim era a norma, era a conduta que eles deveriam ter. E deveriam tratar os escritos apostólicos tal como o Antigo Testamento. Isso é muito importante a gente saber, é muito importante a gente ter isso em mente, porque, como nós veremos hoje, se um dia você for evangelizar um judeu, leve o Antigo Testamento, mostre Jesus no Antigo Testamento para ele. O Novo Testamento ele despreza. O Novo Testamento para o judeu não tem valor nenhum. Somente depois da conversão, aí ele passa a ver o Novo Testamento também como palavra de Deus, como é o Antigo Testamento. Vamos em frente. Apolo, com certeza, era fruto do judaísmo alexandrino, conforme nos afirma Francis Bruce. Apolo era, sem dúvida alguma, fruto desse judaísmo. Apolo é descrito aqui no texto como eloquente e poderoso nas Escrituras. Lembre-se que as Escrituras são o Antigo Testamento. É uma referência aqui ao Antigo Testamento. Ele era um homem muito culto e sabia muito bem usar seus conhecimentos das Escrituras na sua pregação. Ele também é descrito como instruído no caminho do Senhor. Ele havia recebido o Evangelho por meio daqueles peregrinos do Pentecostes, lá em Atos 2:10, Eles levaram o Evangelho àquela região e foi também devidamente instruído no Evangelho, mas lhe faltava algo. Nós veremos daqui a pouco. Ele era fervoroso de espírito, cheio de entusiasmo, cheio de vigor. Ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então, o que ele sabia de Jesus, ele ensinava com precisão, com o coração fervendo de amor por Cristo e entusiasmado com a poderosa mensagem das Escrituras, ensinava a respeito do nascimento, vida e morte de Jesus. E também é dito que ele começou a falar ousadamente na sinagoga.
pois os judeus de Éfeso já haviam recebido o evangelho por meio de Paulo, né, que até pediram para Paulo ficar mais tempo com eles, né, nós vimos isso no estudo anterior, mas Paulo seguiu adiante, prometendo voltar um dia. Assim, Apolo estava cercado por pessoas interessadas em conhecer mais de Deus, tendo seu coração fervendo de entusiasmo para ensinar-lhes. Era ajuntando a fome com a vontade de comer, né? É o sonho de todo pastor, todo pregador, ele ter uma congregação ávida por aprender e ele ser fervoroso ao ensinar, né? Ter fervor ao ensinar, ter entusiasmo ao ensinar a palavra de Deus. Mas Apolo ainda tinha muito que aprender sobre o caminho de Deus. Por esta razão, o casal Priscila e Áquila, né, uma vez me perguntaram por que o nome dela vem primeiro e não dele, né, não o de Áquila vem primeiro. Mas a primeira vez que eles aparecem na história, nós já vimos anteriormente, aparece Áquila e Priscila. É só uma questão de redação. Eu não vejo nenhum algo proposital aqui da parte de Lucas, colocando o nome dela primeiro ou dele primeiro. Não vejo nada de importante nisso. Mas então aparecem a Priscila e Áquila, que se aproximam dele e o instruíram ainda mais, né? Diz o verso 27 e 28, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Daí vem o costume de carta de recomendação, né? Por isso que nós temos o costume de dar carta de transferência. Bem, na verdade, a carta de transferência, não sei por que mudaram, puseram esse nome, carta de transferência. Antigamente, nós usávamos o termo carta de apresentação, ou carta de recomendação, né? Eles foram assim recebidos. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então o coração de Apolo também pulsava por pregar o Evangelho em outros lugares, manifestando o desejo de ir a Acaia, né, Grécia, né, o nome antigo da Grécia, Acaia, e a Grécia é mais regional, a Acaia é aquela região toda ali onde está a Grécia, né? Você pode ver lá no mapa. E em especial na cidade de Corinto, conforme Atos 19, verso 1, nós veremos semana que vem, foi animado e até recomendado pelos irmãos de Éfeso aos irmãos de Corinto, que o recebessem. Lá, chegando, foi um instrumento de Deus na vida daqueles irmãos, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 1, nós ficamos sabendo um pouco mais sobre Apolo, né, que foi bem recebido por eles. Devido à sua oratória e eloquência, surgiu então uma facção dentro da igreja de Corinto. Uns se diziam, eu sou de Apolo. Outros se diziam, não, eu sou de Cefas, Pedro. Outro grupo dizia, não, eu sou de Paulo. Aí tinha um quarto grupo que dizia, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, né? Dá a impressão que esse ficava certo, né? Esse pessoal que dizia, eu sou de Jesus. Mas Paulo não diz assim, pessoal, parem com isso, né? Façam como aquele quarto grupo lá que disse que é de Jesus. Não, Paulo também repreendeu aqueles irmãos. E ele fala, acaso o corpo de Cristo foi esquartejado? Acaso o corpo de Cristo está dividido? E Paulo repreende severamente aquela igreja, né? Ressaltamos aqui que facções dentro da igreja de Cristo são reprováveis aos olhos do Senhor por serem um péssimo testemunho para os de fora e um instrumento do diabo dentro da igreja. Meus irmãos, nós não podemos permitir que panelinhas perpetuem dentro da igreja. Panelinhas se formem dentro da igreja. É normal você ter uma afinidade com uma pessoa, ter mais afinidade. É normal isso, né? Não há nenhum pecado
né? Você ter uma família, ter mais afinidade com outra, não é nada errado nisso, né? Mas essa afinidade não pode ser tão próxima assim, a ponto de ninguém mais conseguir entrar ali, né? Sempre deve haver uma porta aberta para outros também entrarem e desfrutarem dessa comunhão gostosa. A igreja de Cristo não pode ter grupinhos, panelinhas. Eu sou um defensor das sociedades internas. Apesar de ouvir tanta abobrinha das pessoas dizerem que as sociedades internas são igrejinhas dentro da igreja, depende da forma como a gente leva a questão. Se uma sociedade interna quer competir com outra, aí vai dar isso mesmo, né? Vai causar divisão mesmo. Mas quando todos têm o mesmo propósito, nós vamos crescer juntos, um vai servir o outro, a igreja cresce, meus irmãos, a igreja é fortalecida. Mas nós não podemos permitir que panelinhas, grupinhos se formem dentro da igreja, a ponto de que quando chega alguém novo na igreja, a pessoa fica deslocada, não consegue achar o seu lugar. A nossa comunhão tem que ser tão forte, mas tão forte, mas ela não pode ser exclusivista. Olha, só quem está nessa comunhão aqui que aproveita dela. Nós temos que deixar a porta aberta para outros também entrarem, né? E serem recebidos na comunhão. Nós não podemos fazer as coisas por partidarismo ou por vanglória. Geralmente uma coisa puxa a outra, né? Quando nós fazemos as coisas por partidarismo, em pouco tempo nós estamos nos vangloriando do que o nosso partido fez melhor do que o outro. Essas coisas são ervas daninhas crescendo na lavoura de Deus e fazem estrago. Voltando aqui para a vida de Apolo, destaca-se uma verdade preciosa, a saber, o conhecimento de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar com você, né? Depois de ter exposto aqui esses versículos, quero tirar algumas lições importantes para nós aqui sobre o conhecimento de Deus. Quando falamos do conhecimento de Deus, referimos-nos ao conhecimento que podemos ter do seu santo ser com base nas Escrituras Sagradas, né? Sempre que eu vou começar o semestre de teologia sistemática no seminário, eu vou definir para eles o que é teologia. E aí primeiro eu pergunto, né? O que é teologia? Aí surgem as mais variadas respostas. Por exemplo, alguém aqui pode me dizer o que é teologia? O que é teologia? Alguém aí me diz? Pode me dizer? Pode falar. Boa definição, estudo da palavra de Deus. Mas e, por exemplo, existe teologia islâmica. E lá eles não estudam a palavra de Deus. Lá eles estudam o Corão, o livro deles. Teologia falsa. Boa. Que mais? O que você pensa quando você ouve o termo teologia? Fala alto. Teologia é a lei que estuda as leis de Deus. É o estudo das leis de Deus. Está no caminho. É isso aí. Mas só que veja bem, o termo teologia pode servir para o islamismo, pode servir até para o budismo ou qualquer outra religião que tenha um Deus e tenha um livro sagrado. É uma teologia. É uma teologia. No nosso caso, aí juntando a resposta dos dois, aí ok. Teologia para nós não é estudar Deus, né? Teo, Deus, logia, logos, palavra, né? Estudo de Deus, não. Mas nós vamos estudar a revelação de Deus nas Escrituras. Então a nossa teologia, ela é uma teologia bíblica, é com base na
Escritura, a Escritura Sagrada. O que Deus revelou de si nas Escrituras é um pouco do que Ele é. Do ponto de vista de Deus, as Escrituras revelam um pouco do que Deus é. Do nosso ponto de vista, olhando para Deus, as Escrituras nos revelam completamente a Deus. Como assim? Se de lá para cá ela não é completa, né? ela não revela tudo do ser de Deus, porque Deus é infinito, e as Escrituras ela tem começo, meio e fim. Então como que daqui para lá é infinito? Por quê? Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você se dedica a estudar as páginas desse livro, mais você se depara com a seguinte verdade: o seu conhecimento, o meu conhecimento a respeito de Deus só arranhou a superfície da questão. É só, não vou dizer nem a ponta do iceberg. O que nós temos nas Escrituras, o que nós conhecemos, ainda que você tenha uma mente prodigiosa que possa memorizar toda a Bíblia, não conheço alguém que fez isso, que memorizou a Bíblia inteirinha, né? Mas suponhamos que tem alguém que consiga memorizar a Bíblia inteirinha. Essa pessoa não pode dizer, eu conheço Deus plenamente. Não, não conhece. Eu quero, antes de entrar aqui no texto, só lembrar para você o que significa aquela expressão lá de Gênesis: Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança não quer dizer que a forma física, a nossa fisionomia, não é isso. A ideia ali no hebraico de imagem e semelhança é de alguém que está de frente para um espelho, né? O pecado, o homem foi criado para se relacionar com Deus. Ele estava frente a frente com Deus. Ele se relacionava com Deus de uma forma plena. Quando o pecado entrou na vida do homem, na humanidade, ele pôs o homem para fugir da presença de Deus. E isso a gente vê logo. Adão, quando pecou, o que ele fez? Quando ouvi a tua voz, tive medo e me escondi, fugiu. Caim, quando matou Abel, depois Deus veio ajustar contas com Caim. Caim disse assim, é grande o meu castigo, não posso suportá-lo. Quem comigo se encontrar vai querer me matar. Eis que eu fujo da tua presença e serei como um errante na face da terra. Já logo ali nós vemos o homem fugindo de Deus. Por isso que quando Cristo nos converte, quando Cristo nos salva, Ele nos põe de novo na direção de Deus e nos faz voltar para Deus, voltar para o original, voltar para as nossas origens. E esse voltar, e esse nos voltarmos para Deus, significa conhecer a Deus. Voltar a estar frente a frente com Ele, conhecendo. O grande exercício nosso de fé, a grande questão da vida cristã, não é a gente se salvar da condenação eterna. Eu sei que você ouviu isso a vida inteira, que o grande objetivo de você ser convertido a Cristo é você ser salvo. E de fato é um grande objetivo mesmo, uma grande bênção, não tenha dúvida disso. Mas por que Deus quer salvar você? Por que Deus quis te salvar? Por que Deus quis me salvar? Por que Deus salva pecadores? Para que eles vivam para conhecê-lo. Quando você começar novamente a leitura da Bíblia, né, se você tem o hábito de ler a Bíblia uma vez por ano, ou a cada ano e meio, 2 anos, não sei, mas de tempos em tempos, se você lê a Bíblia toda, eu vou dar um exercício para você.
Anote aquelas passagens que falam sobre o conhecimento de Deus, ou sobre pessoas conhecendo a Deus. E você vai ficar pasmo, você vai ficar estupefato de ver que o grande objetivo de Deus em nos salvar é para que nós o conheçamos. E quando nós dedicamos a nossa vida a conhecer a Deus, nós não vamos perder tempo com conversa fiada, nós não vamos perder tempo jogando o nosso tempo fora. Nós começaremos a remir o nosso tempo, como diz Efésios 5:17, nós começaremos a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Nós começaremos a remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo para conhecer a Deus. A gente vai ver que a coisa mais importante da nossa vida, tudo que a gente for fazer, seja um lazer, seja um trabalho, seja um estudo, seja uma conversa, seja uma visita, seja um culto, seja o que for, o grande objetivo da nossa vida é conhecer mais a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, e quando nós continuamos conhecendo e crescendo nesse conhecimento do Senhor, também crescemos em santidade, em pureza de vida, crescemos em amor, crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, na primeira carta, capítulo 3, verso 18. Conhecimento de Deus, meus irmãos, é a atividade mais sublime da nossa vida. Voltando agora para cá, para o texto. 3 verdades sobre o conhecimento de Deus. Primeiro, ele deve ser adquirido. Versículo 24 e 25 nos mostram isso. O conhecimento, não importa em que área seja, ele sempre é adquirido. Eu vou fazer um curso de mecânica, você vai adquirir o conhecimento de mecânica. Vou fazer um curso de medicina, vai adquirir o conhecimento para isso. Vou fazer um curso de agricultura, de, qualquer outro curso, você vai adquirir o conhecimento. Alguém um dia passou o conhecimento para você, e esse alguém recebeu de outro alguém, e aquele outro alguém de outro, e assim por diante. E se nós formos seguindo essa cadeia, nós chegaremos em Adão. E Adão recebeu de quem o conhecimento? De Deus. Como é que alguém descobriu que tal coisa presta para comer? Deus mostrou isso para Adão. Como é que alguém descobriu que tal coisa pode virar remédio? Obviamente, a medicina foi acrescentando conhecimento cada vez mais. Mas o básico lá, quem que disse para Adão, quando você se machucar, pega essa folha, passe essa folha dessa planta, ela tem alguma propriedade que vai te ajudar e tal. Foi Deus. Deus é a origem de todo conhecimento. Não é só pela experiência que o homem foi aprendendo, né? Adão aprendeu pela revelação, mas depois que o pecado entrou na vida do homem, obviamente, aí é pela experiência, pela experimentação, e aí ele foi desenvolvendo, né? Sim, irmão. Em Gênesis, ali tem uma parte que fala sobre conhecimento, né? Esse grande conhecimento fala de metalurgia. Da metalurgia, da música. Se comparar o período da evolução, é meio estranho assim. Pois é, quem que deu esse conhecimento para eles? Irmãos, Deus é a origem de todo conhecimento. É claro que o homem foi desenvolvendo e tudo mais, mas até hoje, quando se descobre alguma coisa na medicina, nós devemos atribuir isso a quem? Ao mero esforço do cientista lá no laboratório? Não. É a graça de Deus dando a ele a capacidade de avaliar e desenvolver ali alguma coisa. Né? Ele fala assim, o bronze é mistura de 2 metais. Sim. Quem mostrou isso para eles? Para você identificar um metro de ferro de metal estranho, Uhum. você mistura uma proporção certa para sair estranho. O
Não tenha dúvida, houve a experimentação, houve a experiência, ele não tenha dúvida disso. Mas o conhecimento básico para tudo, né, veio de Deus. Deus é a base de tudo, né? Então, nesse sentido, pulei uma frase aqui. Não poderíamos conhecer a Deus se Ele não tivesse se revelado a nós. Então, entendamos isso. Nós jamais conheceríamos a Deus se Deus não tivesse se revelado a nós. Nesse sentido, as Escrituras são os registros da revelação de Deus a nós. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos estudando o que Deus revela de si, do seu caráter para nós. Toda vez que nós estivermos lendo a Bíblia, nós devemos ter em mente duas coisas. O que a Bíblia está dizendo a respeito de Deus e o que ela está dizendo a meu respeito que eu devo mudar, que deve ser mudado, deve ser corrigido na minha vida. Se você for para a Bíblia com essas duas perguntas, o que este texto me ensina sobre o caráter de Deus e o que este texto corrige em minha vida, você já estará fazendo um grande estudo, você já estará dando um grande passo no seu estudo das Escrituras e no conhecimento de Deus. Apolo conhecia Deus, diz o verso 24 que ele era o homem eloquente, isto é, habilidoso com as palavras, usando com sabedoria e conhecimento adquirido das Escrituras. Então ele sabia como usar as palavras, né? Cito aí as palavras de Howard Marshall. No versículo 25, vemos que ele era instruído no caminho do Senhor, que conota um ensino por meio de repetição constante. Os judeus tinham esse cuidado, né? A repetição que hoje é tão ridicularizada por correntes ideológicas como o Paulo Freireanismo, né? A repetição é coisa maçante. A repetição, ela é fundamental e sempre foi e sempre será um meio de aprendizagem, né? Quantos dentes você operou? Você fez ali a obturação para chegar no que você sabe hoje? Vários, né? É pelo esforço, né? Pela repetição. Não é assim que você faz com seus alunos? Né? Só podemos conhecer a Deus por meio de Jesus. E Jesus, nós podemos ter o conhecimento, e esse conhecimento é encontrado somente nas Escrituras. A nossa vida consiste em um ato contínuo de busca do conhecimento de Deus. Não devemos passar um dia sequer sem buscarmos conhecer mais a Deus. Deus nos proporciona conhecê-lo por meio das Escrituras, aplicando-a em nossos corações, quer em momentos alegres, quer em momentos tristes, desafios, lutas, vitórias. Em todos os momentos nós devemos aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, e aplicando a palavra de Deus ao nosso coração, nós conseguiremos então avançar nesse conhecimento do ser de Deus. Nas palavras do profeta Jeremias: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. Outro fator importante para adquirirmos o conhecimento de Deus é a humildade. Apolo se submeteu à instrução de Priscila e Áquila. Apolo se submeteu não só à instrução de outros, mas a de uma mulher, né, Priscila. Isso para um judeu era algo inconcebível, mas não para um coração humilde. Lembra da mulher samaritana conversando com Jesus? Como sendo tu, judeu, conversas comigo que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, e não só isso. Uma mulher não podia conversar em público com um homem. Uma mulher não poderia instruir. Na igreja, Paulo vai dar a instrução dizendo que a mulher não deveria se instruir na igreja, não deveria pregar, não deveria ensinar. Se ela tem alguma coisa, alguma dúvida, pergunte para o seu marido em casa. E aí Paulo joga uma bomba no colo dos homens. Quem é o pastor da sua esposa?
Se você falar, é o senhor, não sou eu não. Eu sou o pastor da igreja. O pastor da sua esposa é você. Todo marido todo marido crente deve olhar para a sua esposa e saber, ela é a minha ovelha. Eu sou o pastor dela. Né? Todo marido tem que ter essa postura, todo marido cristão tem que ter essa postura. Bom, vamos lá. Mas Apolo foi um homem, mostrou humildade. Eu pergunto, você tem empenhado seu esforço, tempo e recursos em conhecer cada vez mais a Deus? Onde você tem buscado o conhecimento de Deus? Se não for nas Escrituras, você jamais poderá conhecê-lo como Ele quer que você o conheça. Um coração que se dedica em conhecer a Deus cada vez mais será tomado de entusiasmo e fervor, como aconteceu com Apolo. Também revelará humildade e disposição para aprender ainda mais. Por quê? Porque o conhecimento nunca ocupa espaço demais. Mas tome cuidado para que você não ocupe o espaço da sua mente com conhecimentos inúteis. E vamos ser sinceros, os nossos tempos são pródigos em conhecimentos inúteis, não é mesmo? Pegue as notícias que você recebe no seu WhatsApp e veja quantas delas são úteis de fato. Olha, essa notícia aqui vai impactar a minha vida, vai mudar a minha vida. Essa notícia aqui trouxe para mim, descortinou para mim uma verdade muito especial que vai mudar a minha vida. Você vai ver que a maioria das coisas que a gente está ocupando a nossa mente é lixo. E aí a nossa mente fica cansada e quando chega a hora de aprender o que é bom, o que é eterno, a gente não tem ânimo. Precisamos de uma desintoxicação urgente. Né? Outra verdade sobre o conhecimento de Deus é que ele deve ser transmitido. Não é só adquirido, ele deve ser transmitido. Versículo 25, parte B, e 26, parte A. Priscila e Áquila transmitiram o conhecimento que tinham de Jesus Cristo a Apolo, o qual não somente era um homem culto e instruído nas Escrituras Sagradas, mas também as expunha com fervor de espírito, ou seja, com entusiasmo. Mas nem só de entusiasmo vivia esse irmão. Ele também, diz a Bíblia, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ainda que conhecesse apenas o batismo de João e não soubesse nada sobre a obra do Espírito Santo, Apolo se dedicava ao ensino preciso a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu não sei pregar o Evangelho, eu não sei ensinar. Eu sei muito pouco, pastor. Eu sei muito pouco. Irmãos, em se tratando do conhecimento de Deus, é fato que a gente pode encontrar alguém que conheça mais de Bíblia do que você, mais do que eu, que conheça mais de história da igreja do que você e eu juntos. É óbvio que nós vamos encontrar. Mas o que nós recebemos de Deus já é o suficiente para nós apresentarmos para Deus algo como fruto do que Ele nos deu. Lembra da parábola dos talentos? Que recebeu 5, devolve 5, recebe 2, devolve mais 2, devolve 4 ao todo, né? O outro devolve 10. O que recebeu 1, devolveu apenas 1. Mas é interessante que todos ali receberam conforme a sua capacidade. Todos tinham condições de frutificar. Todos. Tinham condições de dar em dobro o que receberam, ainda que o dobro de um fosse menos do que o dobro do outro. Mas aos olhos de Deus seria igual. Então veja bem, Apolo não tinha todo o conhecimento do Evangelho, faltava-lhe ainda saber sobre o Espírito Santo.
E mesmo assim ele pregava com precisão, mostrando para os judeus que o Cristo é Jesus, que o Cristo que eles tanto esperam já veio, é o Senhor Jesus. Ele ainda ensinava com ousadia, diz o verso 26, isto é, com intrepidez, não temendo nenhuma possível retaliação por parte de quem quer que fosse. Como sempre temos visto em Atos, os servos de Jesus sempre oraram pedindo essa ousadia para pregarem mediante as mais terríveis ameaças. Os apóstolos, toda vez que Paulo pedia oração pela igreja, para a igreja, ele pedia: peçam a Deus que me dê ousadia no abrir a minha boca, que eu não tenha medo de pregar o evangelho, que eu não tema as ameaças. Era o pedido dos apóstolos. Em seu coração também estava o zelo pelo crescimento dos seus irmãos, e depois que foi instruído por Priscila e Áquila, ele foi para a Acaia, foi para a Grécia. E foi interessante, porque Apolo, na mitologia grega, era o mensageiro de Júpiter, né? Era o mensageiro de outro deus. Paulo e Silas foram confundidos, né? Desculpa, Paulo e Barnabé, né? Foram confundidos, não, Paulo e Silas mesmo, foram confundidos, né, com esses deuses. E Apolo era o mensageiro, e Paulo foi chamado de Apolo, o mensageiro. E agora o Apolo, não o Deus, né, porque não existe, mas o homem chamado Apolo vai para a Grécia pregar o evangelho, né? Aquele que tinha o nome do mensageiro dos deuses, agora estava levando a mensagem do evangelho na Grécia. Com Apolo nós aprendemos que a pregação do evangelho deve ser feita com, primeiro, grande entusiasmo, que significa fervor de espírito, pois estamos falando a verdade eterna. Com precisão, para isso é preciso profundo conhecimento das Escrituras, pois o conhecimento superficial das Escrituras não produz mudança no coração. Somente um profundo conhecimento do ser de Deus pode mudar um coração. E eu estou falando aqui primeiramente do meu coração. O Evangelho, nós não podemos compartilhar com as pessoas aquilo que não temos. Se o nosso conhecimento do Evangelho é pequeno, nós já temos o que compartilhar com as pessoas. Mas quanto mais nós conhecermos da palavra, das Escrituras, quanto mais nós conhecermos, quanto mais a Escritura estiver em nós, nós não apenas termos a mensagem, mas nós sermos a mensagem, quanto mais nós incorporarmos em nosso coração, em nossa vida, a palavra de Deus, tanto mais precisão, tanto mais vigor nós teremos ao transmitir a palavra do Senhor. Também tem que ser feito com ousadia, né? Que o único temor encontrado no coração de um pregador seja o temor a Deus, diante do qual todos os outros temores se vão. O único temor que deve haver no seu coração e no meu coração é o temor a Deus, porque é o único temor capaz de acabar com todos os outros temores, é o temor a Deus. Também tem que ser feito com zelo. Se não estivermos preocupados com o crescimento espiritual daqueles que nos ouvem, jamais lhes mostraremos o perigo que ronda os seus corações. Pregar com zelo é isso, não é só dizer exatamente o que a Bíblia diz, mas é mostrar para as pessoas que isto que a Bíblia diz é verdadeiro e acontecerá na vida deles. E se trata do destino eterno deles. Nós precisamos ser zelosos na pregação do Evangelho, né? Aplicando para o nosso coração, há em seu coração entusiasmo quando você fala de Deus? Existe precisão no seu ensino? E a pessoa de Jesus Cristo é o centro da sua mensagem? A ousadia para pregar, não importando quem se levanta contra você em sua vida? Há de haver, né? Não é o artigo aí, corrija aí, há de haver, né? Há ousadia, né? Você tem sido zeloso em proclamar, em procurar ver o crescimento, tira o outro artigo, está sobrando artigo aí, ou ver, né? Tira o aí.
Você tem sido zeloso em procurar ver o crescimento daqueles que ouvem você? O crescimento no conhecimento de Deus? Infelizmente, a frieza com que muitos têm pregado o Evangelho parece estar se tornando uma regra em nossos dias. É uma coisa que eu oro a Deus, eu peço a Deus que tenha misericórdia da minha vida, não me permita pregar o que eu não vivo, o que não seja realidade na minha vida. Peço a Deus que não permita que eu pregue aquilo que não deve ser realidade na vida de ninguém, uma pregação sem sentido. Peço a Deus que dê não somente fervor a mim ao proclamar a palavra, mas também ao seu coração ao receber essa palavra. Amor, zelo. Infelizmente nós temos visto muita frieza, irmãos. Não se vê ousadia, fervor e zelo em muitas pregações de hoje em dia. Muitos pregadores, muitos que são chamados de pregadores hoje em dia, não passam de animadores de plateia, não passam de coaches, ensinando técnicas de vencer na vida, 10 passos para ser rico, 10 passos para fazer sua esposa feliz, 25 passos para fazer o seu marido feliz, 60 semanas para você alcançar a vitória. É só isso. Você é uma florzinha de Jesus, a florzinha do jardim de Jesus. É isso que a gente escuta. A menina dos olhos de Deus. Não se ouve mais que são pecadores, que precisam se arrepender de seus pecados, que necessitam de Cristo totalmente. E essa frieza tem sido refletida no dia a dia das pessoas que estão vivendo suas vidas com uma caricatura de Deus e por isso mesmo se comportam como ímpios. O temor de Deus deve ser visto primeiramente na pregação. E eu peço a Deus que não me permita pregar sem o temor dele em meu coração. E peço aos irmãos, toda vez que vocês orarem por mim, peçam isso a Deus. Não permita o pastor Olivar subir naquele púlpito sem o temor de Deus no coração dele. Eu não estou aqui para entreter a sua vida. Eu estou aqui para juntos crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. E por fim, o conhecimento de Deus deve ser completo. Versículo 25, parte B, 26, parte B, 27 e 28. Apolo conhecia tudo sobre a vida de Jesus, mas nada sabia sobre o Espírito Santo. Ele conhecia apenas o batismo de João, versículo 25, parte B. Ou seja, o batismo de arrependimento, conforme nós veremos lá no capítulo 19, verso 4. O mesmo acontecia com os discípulos em Éfeso, lá em Atos 19, 1 e 2, nós veremos isso semana que vem. Eles conheciam apenas o batismo de João, não sabiam nada mais. Foi percebendo esse conhecimento incompleto de Apolo, que o casal Priscila e Áquila, diz a Bíblia, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Versículo 26, parte B. Para alguém que expunha com precisão o que conhecia das Escrituras, Priscila e Áquila tiveram o desafio de expor com mais exatidão ainda as verdades concernentes ao Evangelho. Nunca alguém pode dizer que atingiu todo o conhecimento. Sempre haverá mais o que aprender, principalmente se o assunto for o ser de Deus. Havia muito mais para Apolo saber. Ele conhecia sobre o Senhor Jesus, ouvira sobre o seu nascimento, sua obra e morte vicária. Sabia que ele era o Cristo, verso 28 nos mostra isso. Mas nada sabia sobre o Espírito Santo. E aí, grifo essa frase. Ele sabia sobre o conteúdo do Evangelho, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Mas nada sabia sobre aquele que é quem aplica o conteúdo do Evangelho
ao nosso coração, a saber, o Espírito Santo. Tão importante quanto conhecer a história de Jesus é também ter essas verdades aplicadas ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Fazer teologia não é apenas estudar e ficar sabendo algo sobre Deus. Significa trazer essas verdades para dentro do nosso coração, e quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele quem aplica essas verdades em nosso coração. Assim que foi devidamente instruído nas verdades que ainda faltavam conhecer, Apolo desceu aos irmãos da Acaia, Grécia, e ali encontrou irmãos que também precisavam de mais conhecimento sobre Deus. Estes já haviam crido, mas foram ainda mais fortalecidos através do trabalho de Apolo. Além dos que já haviam crido, outros judeus foram convencidos pelo Espírito Santo mediante a eloquência de Apolo, que, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Tanto Apolo quanto os irmãos de Acaia precisaram que alguém lhes ajudasse a se aprofundar ainda mais no conhecimento de Deus. Mesmo os que têm muito conhecimento acerca de Deus, ainda têm muito a aprender. Nós temos muito ainda que aprender, irmãos. Aplicando para o nosso coração, você pode mensurar o conhecimento de Deus em sua vida? O conhecimento que você tem de Deus? Tem como você mensurar? Tem. Sabe como? Você está satisfeito com o conhecimento que você tem? Com esse conhecimento ou você tem buscado ainda mais conhecimento da pessoa de Deus? E como é que nós conhecemos a Deus? Quando nós confiamos cada vez mais nele. Você já observou que quando Deus chamou Moisés, e Moisés perguntou: qual é o teu nome, para que eu responda quando perguntarem? E Deus respondeu o quê? Eu sou o que sou, ou eu sou o eterno. Mas eu prefiro a tradução: eu sou o que sou. Por quê? O verbo ser é o que está ali no hebraico, né? Yahvé, eu sou o que sou. O verbo ser, ele exige um complemento. Eu pergunto para Débora, você é o quê? Não. Ou melhor, eu pergunto: Débora, quem é você? Aí ela diz assim: eu sou o quê? Ou quem? Eu sou a esposa do Rafael. Eu sou de Minas, uai. Nós, né? Nós. Eu sou professor de história, é isso, né? História? Não, Oi? Nutricionista, nossa, nada a ver, né? A não ser que você tenha que contar história para a pessoa, né? Mas eu sou nutricionista. Celso, o que você é? O Celso diz: eu sou o quê? Aí eu sou pai do Lucas e da Giovana, sou esposo da Márcia, sou diácono da igreja, sou mergulhador. O verbo ser exige alguma coisa. Quando Deus fala para Moisés: eu sou o que sou, ou sou quem sou, não disse mais nada. Mas aí nós vamos, no decorrer da peregrinação de Israel no deserto, nós vamos sabendo quem é esse Deus. Eu sou Yahvé Nissi. Eu sou a sua bandeira. Bandeira, mas o que tem isso a ver? Tudo a ver. No exército, na luta ali na guerra, sempre alguém ficava hasteando a bandeira do exército de Israel, né? Mostrando o seguinte: vamos em frente, não desanima não. Se alguém derrubasse o que estava segurando a bandeira,
a mensagem que era passada para o exército era o seguinte: já era, acabou. Acabou. Yahvé Rafá, de onde vem o seu nome, Rafael. Eu sou o Deus que cura, sou o Deus que sara. Yahvé Sebaot, eu sou o Senhor dos exércitos. E aí quando a gente pensa em exército, a gente só pensa no exército da guerra ali, né? Não, exército de formiga, exército das estrelas, exército dos anjos. Onde tem um exército, Deus é o Senhor. É maravilhoso isso, né? É o Senhor dos exércitos. Não tem um exército sequer nesse universo que não esteja sob o comando do Senhor. E assim Israel foi conhecendo Deus nas circunstâncias da vida. Quando eles precisavam de cura, eles clamavam ao Yahvé Rafá. Quando iam para a guerra, eles buscavam o Yahvé Sebaot, do Senhor dos Exércitos. Assim eles conheciam Deus nas circunstâncias da vida deles. E é assim que Deus quer que nós o conheçamos, no nosso dia a dia. Você está passando por uma luta na sua vida, Deus quer que você o conheça como este Deus maravilhoso que está sustentando você, cuidando de você, amparando você. Está atravessando uma enfermidade? Deus vai se mostrar a você como o Deus que cuida de você, o bom pastor presente, cuidando da ovelha. E se Ele quiser, curando você. Ou se Ele quiser, recolhendo você para a glória eterna. Curou você eternamente. É assim que Deus quer que você e eu o conheçamos, nas circunstâncias da vida. Ele é a nossa libertação. Ele é a nossa vida. Jesus diz, eu sou. Aí você lê João capítulo 8 e grife quantas vezes Jesus usa a expressão eu sou. E, inclusive isso aí vai dar problema depois lá, porque os judeus entenderam perfeitamente que ele estava se fazendo, ou dizendo que ele era Deus. Eu sou, e com todas as letras maiúsculas. Mas Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, é a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor. Tudo isso comunica para nós o cuidado de Deus conosco. Tudo isso comunica para nós a presença de Cristo conosco. E é assim, nas circunstâncias da vida, que nós conhecemos mais a Deus que se revela a nós nas páginas da Escritura Sagrada. Mas eu pergunto, o conhecimento que você tem de Deus é suficiente para convencer alguém que tem um conhecimento distorcido ou incompleto acerca de Cristo? Agora eu estou falando aqui do conhecimento de Áquila e Priscila, que convenceram Apolo e mostraram para Apolo um homem que já tinha um profundo conhecimento das Escrituras. E eles sentam com ele e explicam para ele o que estava faltando na vida, não só na mensagem dele, mas na vida dele. O nosso conhecimento de Deus, acerca de Deus, tem que ser cada vez mais profundo justamente para isso. Quando você estiver diante de uma pessoa que tem um conhecimento distorcido ou falho ou incompleto a respeito de Jesus, você entra então com o Evangelho, você entra com o conhecimento que Deus te deu e você então vai abençoar essa vida com mais conhecimento a respeito de Jesus. Não necessariamente pensando em converter, você pode fazer isso com os irmãos aqui. De repente tem um irmão ou uma irmã que tem um conhecimento menor que o seu e você pode ajudá-lo, você vai do lado dessa pessoa. Esses dias eu fiquei sabendo, não vou citar nomes, esses dias eu fiquei sabendo, fiquei muito feliz, que uma irmã convidou 2 adolescentes e uma delas atendeu e foi estudar com ela a palavra de Deus.
Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Um ajudando o outro. Não importa a idade, não importa. O que importa é que uma estava ajudando a outra. Coisa simples de ser feita. Que nós muitas vezes vamos deixando de fazer, né? O conhecimento que você tem de Deus tem lhe dado confiança e tranquilidade diante daqueles que se opõem ao Evangelho, ou você se cala por não ser eloquente? Lembre-se que eloquência não significa falar alto e se impor numa situação, mas sim ser habilidoso com as palavras, mostrando a coerência das Escrituras. O objetivo não é mostrar o quanto você sabe, mas é você mostrar o que é a palavra de Deus. Você pode ter profundo conhecimento das Escrituras, saber tudo sobre a vida de Jesus, ser eloquente enquanto prega, demonstrar fervor de espírito, mas se não tiver o Espírito Santo em sua vida, você não pode se declarar sequer um crente em Cristo Jesus. Apolo era um homem piedoso, mas ainda não era crente em Cristo Jesus como deveria ser, porque lhe faltava o conhecimento a respeito do Espírito Santo. Que as testemunhas de Jeová atentem para essa verdade, porque elas desprezam o Espírito Santo, zombam do Espírito Santo quando o diminuem, dizendo que ele é apenas uma força que sai de Deus e não uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Que esses hereges se lembrem de que, por não conhecerem o Espírito Santo de fato, eles sequer deveriam ser chamados de testemunhas de Jeová, porque eles não estão autorizados para ser testemunhas do Senhor Deus, sem o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo no seu coração que fará toda a diferença, não só na sua pregação, mas especialmente na sua vida. Encerrando, o que Deus quer que façamos? Primeiro, em se tratando do conhecimento a respeito dele, em primeiro lugar, que busquemos com todo o nosso ser, mas essa busca tem de ser através das Escrituras, pois não há outra forma de conhecê-lo. 2, que anunciemos com zelo, precisão e fidelidade, e para isso precisamos nos submeter totalmente ao Espírito Santo, que é quem nos capacita. Concluindo, a pregação do Evangelho não se resume ao púlpito da igreja. Começa ali, se expande para o dia a dia de todos aqueles que se aprofundam no conhecimento de Deus. O que você aprende aqui é só o pontapé inicial para você continuar estudando em casa. Continuar se aprofundando nos seus estudos em casa. Não se contente com o estudo bíblico de quarta-feira e com o sermão de domingo. Isso é muito pouco. É muito pouco. Você precisa se aprofundar cada vez mais no conhecimento de Deus. Que Ele assim nos abençoe. Que Ele assim nos capacite para a honra e para a glória dEle todos os dias da nossa vida. Amém.